Olá, caros alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai estudar um pouquinho de história e cultura, tá? Vamos lá! Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre os jesuítas na Ibiapaba, um conteúdo que é praticamente revisão, já que nos anos anteriores a gente estudou bastante o nascimento da sua cidade, Viçosa do Ceará, e também o papel dos jesuítas aqui no início da colonização brasileira. Então a gente vai rever muitos pontos que com certeza vai ajudar você a compreender mais o surgimento da sua cidade e também na resolução das questões, certo? Os jesuítas quem eram? Os jesuítas eram religiosos, tá? Eles eram formados lá na Europa para poder trabalhar em algo novo que é a Igreja Católica, tá? Igreja Católica, muita atenção nisso. Estava pretendendo. Que contexto nós estamos presenciando no mundo? No mundo estava nascendo a tal da religião evangélica ou religião protestante. Muitas pessoas estavam abandonando a Igreja Católica porque estavam chateadas com ela e estavam sendo agora evangélicas. A tal da Revolução Protestante, tá? Então, a Igreja Católica estava perdendo bastantes fiéis. E uma maneira de trazer fiéis ou novas almas, né, como eles diziam, para a Igreja Católica era formar profissionais, né, religiosos que fossem capazes de enfrentar qualquer coisa. Quando eu digo qualquer coisa, é qualquer coisa mesmo, tá? Animais perigosos, selvas, florestas desconhecidas, tá? Qualquer coisa para catequizar as pessoas que eles iam encontrar que ainda não faziam parte da religião católica. Que pessoas eram essas? Eram os africanos lá na África, eram os indígenas aqui na América, então tudo valia para trazer novos fiéis para a Igreja Católica. Então os jesuítas, eles não tinham medo, estavam preparados para enfrentar qualquer parada, certo? E os jesuítas, como a gente viu lá na história, eles foram responsáveis também por sair daquela zona do conforto, né? Porque os portugueses ficavam só ali na região da praia, tinham medo de seguir para o interior. E os jesuítas não. Os jesuítas, eles partiam para o interior do Brasil mesmo, adentrando floresta, enfrentando índios, para poder cumprir o seu objetivo. Qual era? Catequizar os índios, tá? Para eles, os indígenas que viviam aqui no Brasil e outros países da América não eram pessoas civilizadas, né? Na cabeça deles, tá, gente? Que a gente sabe que todo mundo tem a sua cultura, certo? E toda cultura deve ser respeitada, ok? Mas na cabeça deles, eles achavam que o pobre dos indígenas, bichinho, ainda vive na pré-história, coitados. Não são civilizados, são bárbaros, são mal educados. E eles precisam ser educados. E quem vai educar esses indígenas? Os jesuítas, tá? Eles iam chegar lá, iam ensinar os preceitos da religião católica, ou seja, ensinar quem era Deus, quem era Jesus, quem eram os santos, o que é que a Bíblia manda fazer, ou seja, o certo e o errado para a Igreja Católica. Também os jesuítas, eles iam servir como professores desses índios. Eles iam ensinar eles a se comportarem, a vestir roupas, né? Porque andar pelado, ó, isso não é certo não, meu filho, você não pode andar pelado não, o que é isso? Então, eles também, além disso, ensinavam a língua portuguesa, ou seja, o português. Mas por que não ensinavam o inglês? Por que não ensinavam o espanhol? O português no Brasil, porque quem era que estava colonizando o Brasil era Portugal. E Portugal fala português, né? Uma coisa que você não sabia, com certeza, né? Mas, por exemplo, os jesuítas que foram para a Argentina ou para o México, eles ensinavam o espanhol, porque lá os colonizadores eram os espanhóis, né?
Então, ele educava esses índios, faziam com que eles virassem católicos, ensinavam o português para eles e ainda mais, tá? Eles acabavam facilitando a colonização portuguesa. Aqui na Serra da Ibiapaba, nós temos um tipo de índio que era considerado bastante selvagem pelos jesuítas, pelos colonizadores, que eram os tabajaras. Vocês se lembram do tabajaras, não lembra? Então, esses índios aí, eles eram considerados muito valentes, bastante guerreiros. E os tabajaras, eles eram amigos de quem? Dos franceses, olha só! E os portugueses tinham muita dificuldade de colonizar a Serra da Ibiapaba, ou seja, Viçosa, Tianguá, São Benedito, até a região ali de Crateús, certo? E quem foi a pessoa que ajudou os portugueses a chegar nessa região aqui? Os jesuítas, tá? Porque eles iam fazendo amizade com os índios e aí iam amansando eles para que pudessem ser catequizados e colonizados pelos portugueses, certo? Os jesuítas, eles eram bastante preparados. Quando eles saíam lá da Europa, eles já saíam com a ideia na cabeça de como eles iam chegar nessas pessoas que eram consideradas bárbaras, né? Que eram consideradas mal educadas. Então eles tinham um jeitinho todo especial para chegar nos indígenas, para chegar nos africanos, tá? Lá na África. O que era? Ele observava a maneira como eles se comportavam. E eles observavam bastante o quê? Que os índios, eles tinham o hábito de cantar, dançar. Os índios adoram música. Então eles, tô sabendo, eles gostam de música, a gente também tem música, né? Então começava a cantar a música da igreja, né? Aquelas que você já conhece, obviamente. E aí isso chamava a atenção dos indígenas, né? Porque na cabeça deles eles não estavam entendendo nada. Mas, né, começavam, que coisa interessante, olha ali aquelas pessoas ali cantando. Vamos lá, que eles devem ser legal. E aí eles iam começando a ter contato com esses indígenas. E outra coisa, os jesuítas, eles também aprendiam a língua deles. Não era só eles ensinavam português, mas eles primeiro aprendiam a língua nativa para depois ensinar eles o português, tá? Por exemplo, se o índio aqui, tabajara, ele falava tupi, o jesuíta, ele também ia aprender a falar tupi, que era para poder conversar com esses nativos e poder ensinar eles o português, tá? Os jesuítas, eles eram praticamente professores, tá? E eles serviam por muitos anos aqui no Brasil como os únicos professores que tinha por aqui. Os jesuítas, eles ensinavam não só os indígenas, mas também os filhos dos colonos, tá? Porque a escola aqui era difícil demais. Então os jesuítas, eles tinham essa função de educar, de ensinar, certo? E eles tinham toda uma maneira para isso. Eles começavam com as crianças, por exemplo. Por quê? Porque as crianças eram mais fáceis. Então as crianças se atraíam por qualquer coisa, né? Uma brincadeira, um teatro, uma música. Então as crianças aprendendo, os pais depois iam chegar para aprender. Porque se está dando certo com os filhos, obviamente os filhos vão passar isso para os pais. E os pais, como eles já eram adultos, eles já estavam com aquela cultura muito formada na cabeça. E as crianças não, as crianças tudo é novo, tudo pode ser ensinado para elas. Então eles começavam com as crianças, depois eles passavam para os adultos. E quando eles conseguiam reunir todos esses indígenas, já fizeram amizade com eles, eles reuniam todos esses índios em um só lugar, que eram chamados de missões. Missões, tá? Que você já viu esse nome aqui, lá na história. Eram aldeamentos, tá? Era uma comunidade formada e liderada pelos jesuítas. No início, os jesuítas, eles juntavam todo tipo de índio. Tabajara, com tupi, com qualquer um. Porque para eles, índio era índio e nada mais, né? Eles tinham que ser catequizados, tinham que ensinar português, tinham que dizer que a cultura deles, que as crenças, que a religião deles não era certa, tá? Esse era o objetivo. Mas
eles começaram a ver que nem toda tribo é igual. Obviamente que não, né? Vamos colocar uma pessoa que mora no Araticum. Será que o pensamento da pessoa que mora no Araticum é igual da pessoa que mora lá na Passagem da Onça? Não é, né? Tem aí umas mudanças de comportamento, de pensamento. Cada pessoa é diferente. Então ele começou a ver que se misturar todo tipo de índio, todo tipo de tribo, eles iam começar a brigar muito, tá? Brigar demais. E isso não ia dar certo. Por isso eles começaram a fazer aldeamentos apenas com as mesmas tribos, para poder controlar ali o comportamento desses indígenas. E dentro desse aldeamento as coisas eram organizadas, tá? Os jesuítas eram ali, ó, linha duras, eram aqueles professores ali, ó, pá, cima do aluno direto, entendeu? E o que é que eles organizavam? Eles organizavam toda uma rotina. Eles incentivavam os indígenas a começarem a plantar, a produzir seu próprio alimento, que aí esse alimento ia sustentar toda a missão ou todo o aldeamento, certo? Então, outra coisa, mulheres vão plantar, vão colher, vão cuidar das crianças, e os homens vão caçar, vão proteger aqui as nossas missões, os nossos aldeamentos. Por quê? Porque tinha muita gente, como os bandeirantes, que a gente viu lá na história, que começavam a pegar esses índios aqui, capturar para transformar em escravo, entendeu? Então tem que ter todo esse cuidado aqui de uns índios lá armados para poder defender os aldeamentos, certo? E os jesuítas, eles também protegiam esses índios, né? Eles não queriam que eles se transformassem em escravos, porque isso atrapalhava o trabalho deles, tá? E também eles tinham um roteiro de estudo, né? Tinha a hora de estudar, tinha a hora da cantoria, tinha a hora do teatro, isso tudo para trazê-los para a religião católica, né? Ensinar eles a rezarem, ensinar eles os preceitos da Bíblia, também a falar o português, certo? O maior aldeamento do Ceará, qual foi, professora? Foi um aldeamento que você já ouviu falar muitas vezes, o aldeamento da Ibiapaba, ou aldeamento Nossa Senhora da Assunção. Professora, eu já conheço esse nome de algum lugar. Será que é o aldeamento que deu origem a Viçosa, a cidade? Sim, com certeza, tá? Onde hoje é a cidade de Viçosa do Ceará, estava lá o maior aldeamento do Ceará. Era chamado de aldeamento da Ibiapaba ou aldeamento Nossa Senhora da Assunção. Por que é que ele recebeu o nome de Nossa Senhora da Assunção? Porque ele foi fundado em 15 de agosto, no ano de 1700, ou seja, já faz tempo. E 15 de agosto é o dia de que Santa Nossa Senhora da Assunção. Por isso que o aldeamento recebeu esse nome, porque foi fundado no dia 15 de agosto, um dia bastante especial para os viçosenses. Por quê? Porque é o dia da padroeira de Viçosa, Nossa Senhora da Assunção, 1700, ok? Nessa mesma data, 15 de agosto de 1700, foi fundado também a Igreja Matriz de Viçosa, aquela igreja branca, bonita, bem antiga, que fica ali no coração da cidade, bem no centro, que você com certeza já passou por lá muitas vezes. Aquela igreja é antiguíssima, ela foi construída no lombo dos indígenas, tá? Ela era aqui bem onde era o aldeamento, onde ficava a sede do aldeamento. Era a igreja que era onde aconteciam os casamentos, os batizados. Então ela foi construída nessa época também, no dia da fundação da aldeia, 15 de agosto de 1700. Inclusive vale a pena você visitar a parte traseira da igreja, que ainda tem a parede original, ainda toda com aqueles pau, aquelas madeiras bastante pesada, grossa, né? E ainda tudo original, inclusive até as paredes originais naquela parte traseira da igreja, tá? Ela é protegida pelo IPHAN, né, que é o patrimônio histórico, que protege todas essas coisas que trazem, que lembram a memória de algum lugar, certo? Professora, mas e aí? Os jesuítas hoje não estão mais aqui no Brasil, e aí? O que foi que aconteceu?
Aconteceu que muitos portugueses, tá, começaram a ver assim, nós estamos confiando demais nesses religiosos, nesses jesuítas, não sei. Acho que alguma coisa tá errada. Tem caroço nesse angu. Sabe o que é que acontecia? Os jesuítas passaram anos aqui no Brasil, anos na região onde seria Viçosa, tá? Ensinando, colonizando, catequizando os indígenas. Mas os portugueses começaram a ver que os jesuítas tinham bastante poder, tinham bastante influência com esses indígenas. Lógico, ele ficou muito amigo desses indígenas, né? Eles ficaram muito amigos desses indígenas. Tudo que o jesuíta dizia para eles era lei, obviamente. E os portugueses já estavam começando a ver que poderiam perder a moral com eles, entendeu? Porque aquela pessoa era mais importante para eles do que os portugueses. E outra coisa, eles desconfiavam que os jesuítas tinham ganhado o quê? Muito tintim, muito dinheiro, muito money, muito melzinho na chupeta. Por quê? Porque eles acabavam se apossando dessas terras onde eram aldeamentos, entendeu? Então os portugueses estavam achando que os jesuítas estavam ficando ricos, estavam ficando poderosos demais. E em 1759, tá? 59 anos depois da fundação do aldeamento Nossa Senhora da Assunção, do aldeamento da Ibiapaba, os jesuítas, vazar, foram mandados para correr, mandaram eles vazarem, certo? Por quê? Porque estão ganhando dinheiro demais. Você só é para ser o professor aqui, não é para mandar não, entendeu? Não é para ter poder, não é para ter dinheiro não. E aí os jesuítas foram expulsos do Brasil em 1759. E aí, professor, o que é que aconteceu com esse aldeamento? Todos os aldeamentos, inclusive esse, né, que a gente está na região da Viçosa, né, Ceará, foram transformados em vilas pelo governo português, tá? Em 7 de julho de 1759, uma data especial também para os viçosenses, é fundada a Vila Viçosa Real da América. Esse nome tem na tua farda, não tem não? Esse nome tu já conhece, pois é. VVRA, Vila Viçosa Real da América, tá? E aí o aldeamento antigo vai se transformar em vila, certo? E essa vila posteriormente se transformaria em cidade, ok? E foi assim que começou a nascer a sua cidade, Viçosa do Ceará, que deve muito às missões organizadas pelos jesuítas. Então, se alguém te perguntar como foi que a tua cidade nasceu, graças às missões, os aldeamentos formados pelos jesuítas, tá? Beleza? Espero que você tenha compreendido. Qualquer dúvida, você pode perguntar. Estou sempre à sua disposição, certo? Agora, um desafio para saber se você realmente estava prestando atenção nessa aula. Olha só, preste atenção na pergunta que eu vou fazer, tá? Qual era o objetivo dos jesuítas? Olha a pergunta, qual era o objetivo dos jesuítas? O que é que eles vinham fazer aqui no Brasil, tá? Responde essa pergunta no teu caderno, me manda a foto que tá valendo pontuação para ti, tá? Não deixa de resolver. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido. Grande beijo, até a próxima. Tchau!